Olá, meu povo querido! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Exatas em Foco. Nesse vídeo, nós vamos resolver a questão 19 do concurso do Banco do Brasil, ano 2014. Vamos lá! Uma conta de R$1.000 foi paga com atraso de 2 meses e 10 dias. Considere o mês comercial, isto é, 30 dias. Considere também que foi adotado o regime de capitalização composta para cobrar juros relativos aos 2 meses, e que, em seguida, aplicou-se o regime de capitalização simples para cobrar juros relativos aos 10 dias. Se a taxa de juros é de 3% ao mês, o juro cobrado foi de... Veja, nós precisamos, então, calcular a quantidade de juros que foi cobrada. Então, olha só, nos primeiros 2 meses, ele nos diz que o regime de capitalização foi o regime composto, ou seja, se nós calcularmos o nosso montante nos primeiros 2 meses, utilizando a fórmula própria do montante em regime de capitalização, será M, que é o montante, igual a C, que é o capital principal, que multiplica 1 mais a taxa de juros composta, cobrada, elevado ao tempo. Então, esta daqui é a fórmula do montante em juros compostos. Veja só, é uma bela oportunidade para nós relembrarmos da fórmula. E aqui nós vamos ter o seguinte, que o montante é calculado pegando-se o capital empregado, ou seja, os R$1.000 que estão no enunciado, que multiplica 1 mais a nossa taxa. A nossa taxa é de 3% ao mês, e aqui nós não devemos esquecer da sua forma fracionária. Olha só, o 3% ele é escrito como 0,03. E isso elevado ao tempo, que no caso temos aqui 2 meses de capitalização a regime de juros compostos. Então, vamos elevar a 2. E assim, o nosso montante nestes primeiros 2 meses de regime de juros compostos será igual ao 1.000, que multiplica este 1 mais 0,03, podemos escrever como sendo 1,03 elevado ao quadrado. E agora vai uma dica para você simplificar as contas. Veja só, temos ali o 1,03 ao quadrado. Podemos reescrever este 1,03 como sendo 103 dividido por 100. Se nós pegarmos o 103 e dividirmos por 100, dará exatamente o 1,03. Então, eu só estou reescrevendo este número de uma outra maneira. Por quê? Porque fazendo assim, nós vamos estar eliminando aí a nossa vírgula. Nós não precisamos mais se preocupar com a vírgula. Temos só esta fração. Então, o montante ele ficará igual a 1.000, que multiplica o 103 elevado ao quadrado dividido por 100 ao quadrado. Esse quadrado aqui ele vai ser aplicado no número que está em cima da fração, então 103 ao quadrado, e ele vai ser aplicado também no número que está embaixo. Então, devemos fazer 100 ao quadrado. E 100 ao quadrado dará exatamente um total de 10.000. 100 tem 2 zeros, então teremos aqui um número com 4 zeros. E assim, olhe só, podemos simplificar estes 3 zeros que estão acima com esses 3 zeros que estão abaixo. Então, nosso montante ele será igual a 103 elevado ao quadrado dividido pelo número 10. Bom, vamos fazer 103 ao quadrado aqui. Olha só, eu vou escrever 103, que multiplica o próprio 103. Vamos ver quanto que dará essa conta. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0. E 3 vezes 1, 3. Agora, vamos colocar um zero aqui, como manda a regra da multiplicação. E vamos fazer 0 vezes 3, 0. 0 vezes 0, 0. E 0 vezes 1, 0. Então, vamos colocar um zero aqui, outro zero aqui, como manda a regra da multiplicação. E atenção, não se perca, olha só, vamos fazer 1 vezes 3, que dá 3, 1 vezes 0, que dá 0, e 1 vezes 1,
que dá 1. Ou seja, se nós somarmos aí estes números agora, vamos ter 9 aqui, depois 0, 3 mais 3, 6, 0 mais 0, 0, e por fim aqui o número 1. Ou seja, o nosso montante é igual a 10.609 dividido por 10. Ou seja, o nosso montante ele vai ser igual a 1.060,9, certo? Que nós temos que dividir aqui por este número 10 que está no denominador. Então, veja só, em 2 meses, nosso capital se transformou em 1.060,9. Veja, se antes eu tinha um total de 1.000 e estes 1.000 viraram 1.060,90, significa que os meus juros foram exatamente de R$ 60,90. Ou seja, o nosso montante ele é de 10.060,90. Veja, eu tinha R$1.000 no começo e depois de 2 meses, os R$1.000 viraram 1.060,90. Como o nosso montante ele é dado sempre considerando o capital mais a quantidade de juros, significa o seguinte: o meu capital antes era de um total de 1.000. E depois, passado-se um tempo, esse montante ficou 1.060,90. Significa que a quantidade de juros que eu ganhei foi de 60,90. Então, olha só, anote até aqui neste ponto. Nos 2 primeiros meses, nós temos um total de R$ 60,90 de juros. Agora falta nós calcularmos a quantidade de juros que foi cobrada nos próximos 10 dias e assim nós teremos a resposta. Então, anote aí 60,90 de juros nos 2 primeiros meses, que agora nós vamos apagar as contas e calcular os juros nos últimos 10 dias. Então, veja só, nos 2 primeiros meses, nós obtivemos um total de juros de R$ 60,90 e, ao final destes 2 meses, nosso capital, que era de R$1.000, ficou sendo, então, R$1.060,90. Olhe, este valor é muito importante, porque agora, nos próximos 10 dias, o nosso capital não será mais os R$1.000. O nosso capital será a quantidade de dinheiro atual, que é R$ 10.060,90. Então, para nós calcularmos os juros que decorreram desses últimos 10 dias, agora nós teremos que olhar aqui no enunciado e verificar o seguinte: temos um regime de capitalização simples nesses 10 dias. E a fórmula para nós calcularmos os juros em um regime de juros simples, capitalização simples, é dada por C, que é o capital a ser considerado, vezes o I, que é a taxa, vezes o tempo que é deixado este capital aí rendendo juros. Então, olha só, o nosso juros vai ser igual ao capital que está sendo empregado, que no caso não é os 1.000, mas sim os 1.060,90, que multiplica a nossa taxa. Olha só, a nossa taxa de 3%, ela está ao mês. Então, nós devemos tomar cuidado, porque os nossos dias aqui, ó, são 10, nós temos o nosso período em formato de dias. Então, a taxa ficará 0,03 dividido por 30. Por quê? Porque minha taxa que estava ao mês, ao dividi-la por 30, eu vou ter a taxa em dias. Isso no regime de capitalização simples. Podemos simplesmente dividir aqui a taxa ao mês por 30 e assim nós teremos a taxa em dias. Por quê? Porque o nosso tempo, que vem aqui na sequência, multiplicando, é um total de 10 dias. E assim, nós podemos simplificar este zero com este zero, ficando, então, o nosso total de juros igual a R$ 10.060,90,
que está multiplicando o 0,03 dividido por 3. E olha só, podemos simplificar este 3 com este 3 aqui. Continuando a conta, temos então que o nosso total de juros vai ser igual a R$ 10.060,90, que está multiplicando agora 0,01. E por fim, olhe só, esse 0,01 podemos escrevê-lo na forma de fração. Podemos colocar assim. No lugar dele, vamos colocar 1 dividido pelo número 100. Afinal de contas, 1 dividido por 100 resulta aqui no nosso 0,01. E assim, pegando então este número aqui e dividindo pelo número 100, nós vamos ter que os juros nesses 10 dias correspondem a um total de R$ 10,6090. Ou seja, podemos arredondar aí os nossos juros como sendo R$ 10,61. Então, temos aqui a quantidade de juros que foi decorrida dos 10 últimos dias. E aqui, à esquerda, nós temos a quantidade de juros que foi decorrida dos 2 primeiros meses. Se nós somarmos agora as duas quantidades de juros, ou seja, o 60,90 e somar com o 10,61, vamos fazer aqui, ó, 60,90 somados com os R$ 10,61, teremos aqui 0 mais 1, 1, 9 mais 6 dá um total de 15, vamos subir o 1 e descer a vírgula, 0 mais 0 mais 1 dá 1 e 6 mais 1 dá 7. Ou seja, a quantidade total de juros decorrida aí nesta transação é de 71,51, ou seja, letra D, R$ 71,51. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, compartilhe com algum amigo que também está estudando para o concurso. Um grande abraço e até a próxima!